De volta à aula, o caos absoluto entra em erupção. Os amigos dão uma festa de boas-vindas para ela, com música e dança. Yuri está cantando, os caras estão envoltos em cintos, dançando como loucos. A escola se transformou em uma boate? Pior, eles realmente parecem bons. Ji explode em gargalhadas, especialmente quando Psy começa a cantar. O verdadeiro desastre ocorre quando Keifer se junta, tirando a jaqueta e dançando enquanto olha diretamente para ela. E todos nós sabemos o que isso significa. Ji, completamente perturbada, diz a eles: "Vocês definitivamente têm um futuro como dançarinos de apoio." O grupo então divide as tarefas do festival: canto, limpeza e dança. Ji se pergunta como Psy vai competir nos concursos de dança e fantasias. Mas os caras garantem a ela que vai ficar tudo bem. Então eles começam a pressionar Yuri a entrar no concurso de canto, já que ele tem a melhor voz. Ele diz que vai pensar sobre isso. Mais tarde, eles perguntam a Ji com quem ela vai para casa, Yuri ou Keifer. Não querendo escolher, ela sabiamente decide ir sozinha. No dia seguinte, Ji para em uma loja para tomar sorvete quando um homem de repente chama o nome dela. Ele parece conhecê-la, mas ela não o reconhece. Ele revela que já foi casado com a mãe dela. Ele agarra a mão dela e pede desculpas por tratá-la mal quando ela era mais jovem. Ele admite que depois de deixar a mãe dela e começar uma nova família, a culpa o consumiu. O verdadeiro problema? Ji nem se lembra dele. Abalada, ela se afasta e corre. Como esta cidade é pequena, Yuri por acaso está dirigindo e encontra Ji na rua. Ele encosta e a abraça, tentando acalmá-la. Ela confessa que há coisas sobre o passado dela que ela não se lembra. Yuri diz a ela que esquecer lembranças dolorosas pode ser uma bênção. Ela se afasta para enxugar as lágrimas e depois percebe o tecido que está segurando. É o mesmo que Keifer deu a ela quando ela foi sequestrada. Apesar de tudo que ela passou, esse momento permanece fresco em sua mente. No fundo, ela sabe o porquê. É por causa dele. Enquanto ela está perdida em pensamento, ela olha para cima e vê o vermelho ardente do cabelo de Yuri. "Menina, o que você está fazendo?" "Você está ignorando a bênção na sua frente?" pensa. Parece que nos próximos episódios, Ji se aproximará de Keifer e se afastará de Yuri. Ji está cheia de emoção no festival, torcendo mais alto do que ninguém. Ela gasta o tempo até que David e Calx aparecem para provocá-la, tentando pegar a comida dela. Ela os repreende, lembrando que eles são ricos o suficiente para comprar os deles. Logo, ambos saem, fazendo Ji perceber que está sozinha, se sentindo como uma pessoa única típica. Para levantar o ânimo, ela compra sorvete e olha para um jogo que ela quer jogar. Enquanto isso, Keifer a filma, irritando-a no começo, mas então ele percebe que ela quer um prêmio de ursinho de pelúcia. Ele tenta vencer por ela, mas falha de forma embaraçosa. Para fazer as pazes com ela, ele promete vencer a próxima competição musical apenas para ela. Naquela noite, Ji e Keifer compartilham um turno de segurança. Ela canta sua música favorita, mas quando ele pergunta sobre a mãe dela, o humor dela muda. Ela não quer falar sobre a mãe. Keifer, por outro lado, expressa o sentimento oposto. De repente, um colega de classe tropeça na direção deles, agindo estranhamente. Eles se aproximam dele, mas notam uma boneca assustadora por perto, o que faz os dois gritarem. Até Keifer, que tenta agir destemido, sai correndo de terror. No dia seguinte, a escola deles compete em uma partida de basquete contra um time rival. Sua equipe luta no começo, mas Ji, sentada entre Yuri e Keifer, brinca sobre ter sorte de estar cercada por caras bonitos. Quando uma falta é finalmente marcada, sua equipe tem a chance de mudar o jogo. Ji percebe que Felix está ansioso para jogar e convence o treinador a colocá-lo. Ele entra no jogo e, nos segundos finais, marca o arremesso vencedor. A equipe celebra, erguendo-o, enquanto Ji aproveita o momento com seus encantos da sorte, Keifer e Yuri. Mais tarde, no dormitório, os caras praticam dança para uma próxima performance, com Psy visivelmente nervoso. Mas no momento em que sua apaixonite Rocky chega, ele recupera a confiança e a leva para um encontro. Ji observa sentindo a pontada de ser solteira novamente. Nesse momento, seu ex Salim se aproxima, pedindo um favor, mas ela o ignora. Enquanto isso, Felix agradece a Ji por convencer o treinador a deixá-lo jogar e a convida para uma festa secreta organizada pelo capitão de basquete. No dia seguinte, a competição de dança começa. A equipe deles oferece uma performance impressionante, mas o apresentador do festival, um valentão notório, inicialmente o leva a ele porque são colegas de classe.
No entanto, quando ela descobre que o nome da equipe deles é os Guerreiros de Ji, ela zomba deles, envergonhando Ji. Acontece que Keifer e Zay escolheram o nome. Ji fica sem palavras, mas com a equipe já no palco, ela não tem escolha a não ser aceitá-lo. Para surpresa de todos, o desempenho é um sucesso. O público aplaude, mas o valentão se recusa a reconhecer o sucesso deles. Ainda assim, a execução impecável não deixa dúvidas de que estavam entre os melhores artistas. A competição de canto começa com Rocky impressionando a todos com sua linda voz, enquanto Ji fica na multidão, de mãos dadas com Ji e outro cara, porque é claro que ela está sempre no meio de dois homens. Quando Rocky termina, Ji procura por Psy, irritada porque ele deixou a namorada sozinha. Logo, é a vez de Keifer, e ele atordou a Ji cantando a música favorita dela, aquela que ela contou a ele dias atrás. Enquanto ela ouve, lembranças dele inundam sua mente, e ela tem uma percepção chocante. Ela gosta dele. O desempenho de Keifer é impecável, conquistando os jurados e o público. Depois, Yuri diz casualmente a Ji que Keifer escolheu a música para ela. Quando o próprio Keifer aparece, ele sorri e pede um agradecimento, provocando-a quando ela murmura timidamente. Envergonhada, ela dá uma desculpa e sai correndo. Naquela noite, em serviço de segurança com Yuri, Ji confessa que está lutando com sentimentos por alguém que a machucou antes. Yuri sabiamente diz a ela: "Você não pode parar seu coração." Ela, brincando, o chama de especialista e pergunta se ele está apaixonado. Ele admite que sim, mas a garota que ele ama é completamente alheia. Ji, sendo franca, diz para ele seguir em frente, mas Yuri se recusa. Ela é especial, ele diz, e todos nós sabemos exatamente a quem ele se refere. No dia seguinte, Psy se prepara para uma competição enquanto se vestia como menina, ganhando risadas de todos. Enquanto isso, vestida com roupas masculinas, recebe uma mensagem da mãe de seu ex. Keifer, sempre intrometido, pega o telefone dela, mas respeita sua privacidade o suficiente para não atender ele mesmo. Mais tarde, o desastre ocorre antes da competição solo de Yuri. Alguém perdeu a música dele. O valentão do festival gosta do infortúnio dele, mas a equipe de Yuri salva o dia, entregando-lhe um violão. Ele oferece uma performance de tirar o fôlego, cantando uma música romântica que faz casais se abraçarem em todos os lugares. Keifer se inclina para sussurrar para Ji. Ele está cantando para a garota que ama. Chocada e oprimida, Ji se afasta, deixando Yuri decepcionado. Lá fora, Ji encontra a ex chorando de Denzel. Ela descobre que, embora Denzel esteja cuidando dela pelo bem de seu filho, ele se recusa a voltar com ela, mesmo que ela ainda o ame. Incapaz de ficar quieta, Ji o confronta na frente de todos, exigindo saber o porquê. Denzel, emocionado, confessa que ele acredita que sua ex nunca o perdoará, mas ela ouve e entra em cena, dizendo que o ama e o perdoará se ele voltar para ela. Eles se reconciliam, deixando todos se sentindo solitários e reflexivos. Ji, perdida em suas próprias emoções, finalmente responde à mãe de seu ex e decide visitá-lo no hospital. Quando ele acorda, a primeira coisa que ele pergunta dela, mas Ji não se lembra do que aconteceu entre eles. Quando ele agarra desesperadamente a mão dela e implora que ela fique, ela entra em pânico e foge. Sua irmã a segue, acusando Ji de ser a razão do sofrimento dele, deixando-a ainda mais confusa. De volta à escola, a CNA está furiosa com Ji por perder a competição e Keiko a repreende por ignorar suas ligações. Oprimida, Ji diz que ela nem sempre pode estar lá para todos. Ela se tranca em seu quarto, sentindo-se emocionalmente esgotada. Mas Yuri, sempre bondoso, se recusa a deixá-la em paz. Ele se senta ao lado dela e a ensina a tocar violão. Quando eles se sentam juntos, a tensão aumenta. Ji olhando para ele e ele se inclina. O momento é intenso e fica claro para onde as coisas estão indo. Mas naquele momento, Keifer aparece, observando-os com um troféu na mão. A equipe deles ganhou a melhor banda e ele estava prestes a dar o prêmio a Ji, assim como prometeu. Mas agora, ele fica lá, congelado, seus olhos presos na cena. Ji entra em pânico, percebendo que pode estar o traindo, pelo menos emocionalmente. Dividida entre Yuri e Keifer, ela agarra a bolsa e foge. Enquanto isso, Yuri e Keifer trocam olhares ilegíveis. Uma tempestade está se formando, e está claro. Este triângulo amoroso está prestes a explodir. Ji se encontra em um lugar estranho, completamente desorientada, sem ideia do que aconteceu com ela. Memórias fracas começam a surgir. Ela se lembra que Keiko, o canalha, estava ficando muito perto dela. O pensamento a choca, especialmente quando ela percebe que seu próprio sangue está fervendo de raiva. O medo entra.
E se o que ela se lembra é verdadeiro? Ela agarra a cabeça com força, puxando seus cabelos em frustração, tentando lembrar mais detalhes. Então tudo começa a voltar. Depois que Yuri se aproximou dela e Kiefer os viu juntos, ela fugiu. No dia seguinte, ela foi com Felix para a festa que eles planejaram participar. Felix ficou feliz e agradecido a ela. Por causa dela, ele voltou a jogar basquete novamente. Mas assim que chegaram, eles se sentiram desconfortáveis. As pessoas pareciam estranhas, seu comportamento ainda mais estranho. Então Keiko apareceu, recebendo-os como se o local fosse deles. Foi quando eles descobriram que Keiko não era apenas um convidado. Ele era o proprietário da casa e o apresentador da festa. Ele já estava bêbado e mal no controle de si mesmo. Quando eles entraram, a cena era selvagem, caótica, barulhenta, completamente fora de controle. Ji tentou falar com alguém, mas ela deve ter parecido uma tola na multidão. Keiko pegou o microfone, agradecendo a Felix, dizendo que ele era o motivo da vitória deles. Toda a sala irrompeu, reunindo-se em torno de Felix para comemorar e tirar fotos com ele. Enquanto isso, Ji estava morrendo de fome. Ela começou a procurar comida e acabou encontrando alguma. Ela notou um grupo de pessoas vietnamitas comendo ramen e disse casualmente a eles: "Fingem que não estou aqui", antes de roubar um prato e fugir. Enquanto ela se movia através da festa, ela viu Mika em pé com um homem estranho. Furiosa, ela invadiu. "Seu traidor! Se o cálice descobre, você sabe o que ele fará com você?" O homem estranho se virou e, para seu choque, era o próprio cálice, disfarçado com um bigode falso e vestindo roupas sujas. Ele explicou que tinha que se esgueirar assim, porque a divisão os proibiu de comparecer. Se Kiefer descobrisse, ele nunca o deixaria passar e, além disso, ele não suportava Keiko. Ele aconselhou Ji a ficar por mais 30 minutos. Em seguida, pegar Felix e sair antes que as coisas saíssem de controle. Ela concordou, entregando sua comida a Mika antes de ir para o banheiro. Quando ela saiu, ela viu um cara desprezível tentando chegar muito perto dela. Antes que ela pudesse reagir, Keiko entrou, parando-o. "Não há necessidade de ficar chateado", ele disse a ela sem problemas. Ele então começou a falar com ela de uma maneira que parecia amigável, gradualmente atraindo até que, antes que ela percebesse, ela tomou um gole da bebida que ele lhe entregou. Tudo começou a girar. No andar de baixo, ela encontrou Felix deitado no chão, espancado e pouco consciente. "Eles nos enganaram", ele murmurou. "Foi tudo uma armação para nos prender. Você tem que correr." Mas antes que ele pudesse terminar, a visão de Ji borrou e ela desmaiou. Ela acordou no presente, incapaz de lembrar mais nada. Frustrada e assustada, ela decidiu sair de casa. Tudo estava estranhamente arrumado. Não há pessoas, sem barulho. Então, de repente, alguém se aproximou por trás, assustando-a. Ela se virou para encarar um jovem. Havia algo estranhamente familiar nele. Ele a lembrou de Kiefer. "Você deveria verificar seu irmãozinho", ele disse a ela, explicando que o cálice e seu amigo estavam do lado de fora na piscina. Ele sugeriu que ela fosse conhecê-los. Saindo, ela viu todos sentados, curtindo-se, exceto Felix, que parecia destruído da surra da noite passada. Ji correu para checá-lo, e ele disse a ela que o grupo realmente o salvou. Atrás dela, Yuri e Kiefer apareceram. Kiefer, com os braços cruzados, perguntou friamente: "Por que você foi a essa festa na noite passada?" "Não me lembro", ela admitiu. "Como vocês nos encontraram?" ela perguntou. "O cálice enviou uma mensagem", ele respondeu. "Ele não conseguiu encontrá-lo e estava preocupado. Ele tem um coração suave, você sabe. Então ele reuniu seus homens e veio até eles." A raiva de Ji aumentou. "Tudo bem, qual de vocês bastardos trocou a minha roupa?" ela exigiu. "E você olhou para mim?" Kiefer sorriu. "Relaxe, não vimos nada de especial." Ele se recusou a explicar mais, claramente divertido com a reação perturbada dela. Enquanto isso, ela ficou lá, presa entre esses agradáveis criadores de problemas, incapaz de decidir quem olhar. "Sentem-se, pessoal. Do jeito que ela está olhando para eles, você pensaria que ela estava prestes a comê-los vivos", pensou. Os caras recuaram e começaram a relatar o que havia acontecido na noite anterior. Quando chegaram à festa, procuraram Ji em todos os lugares, mas não conseguiram encontrá-la. Então, Iris apareceu e percebeu que ela estava desaparecida. Ele questionou Felix, que admitiu que Keiko a levou. Mas ninguém sabia para onde Keiko havia ido, exceto seus amigos. Iris não hesitou. Ele os ameaçou até que eles revelassem o local. Então ele disse a todos os outros para ficarem para trás, porque o que estava por vir seria um banho de sangue.
Enquanto seus homens carregavam Felix, eles começaram a espancar a equipe de Keiko no chão. Uma vez que terminaram, eles correram para o andar de cima, apenas para encontrar Iris já lá, segurando Keiko pelo colarinho, socando sem piedade. Aquele bastardo estava tentando tocá-la, Iris rosnou. Ele tranquilizou os outros que Ji estava segura e entrou para se vestir. Bem, ele é o primo dela, afinal. Quando eles a verificaram depois, Iris os aconselhou a levá-la embora antes que as coisas piorassem. Kiefer, sempre o cavalheiro, a levou de volta ao seu lugar. E foi assim que ela acabou aqui. Agora, no presente, o grupo estava ao seu redor. Yuri sorriu conscientemente. Você gosta dela, não é? Ele provocou Kiefer, tentando provocá-lo. Kiefer revirou os olhos. Você é um idiota, Yuri continuou. Você é covarde demais para admitir seus sentimentos. Ele então sugeriu que Kiefer tirasse Ji de seus planos antes que as coisas ficassem perigosas. Mas Kiefer, teimoso como sempre, recusou-se a reconhecer suas emoções. Eu não a amo, ele declarou. Estou mantendo meu plano. Seu aperto apertou em torno da xícara, sua frustração tão intensa que rachou-a na mão. Yuri ficou em silêncio por um momento, perdido em pensamento. Quando ele estava em serviço com Ji, ela havia perguntado diretamente a ele. Você gosta de mim? Você tem sentimentos por mim? Ele suspirou. Não posso mentir para você, mas também não posso confessar. E eu também não vou negar. Eu não quero te perder. Ji ficou sem palavras. E agora? Vamos apenas ficar dançando em torno disso para sempre? Pensou. Mas ela decidiu deixar para lá. Agora, Kiefer estava de mau humor, porque em vez de prestar atenção nele, Ji estava preocupado com Felix. Felix, sentindo-se culpado, pediu desculpas a ela por levá-la à festa e causar todo esse problema. Ji, sempre alma gentil, o perdoou. Nesse momento, o irmão mais novo de Kiefer o chamou para o café da manhã. Todo mundo entrou, exceto por Felix, que estava sentado lá, esperando o médico dar o check-out. Você realmente parece uma porcaria, alguém murmurou. Antes de entrar, Ji pergunta a Yuri como Keiko machucou a mão dele. Ele diz a ela que Keiko ficou com raiva e esmagou um copo, então a adverte para ficar longe do irmão de Kiefer, porque ele é ainda pior do que o próprio Kiefer. Mas em sua mente, Ji pensa, de jeito nenhum, ninguém poderia ser pior do que aquele patife. Pouco antes do jantar, Ji fica surpresa ao ver um menino, o mais novo irmão de Kiefer. Ele é afiado e observador, provocando imediatamente Kiefer. Legal, você trouxe sua namorada. Acontece que esse garoto é tão astuto quanto seu irmão mais velho, considerando que ele está namorando a irmãzinha de Yuri. Naturalmente, todo mundo começa a assá-lo. Não é um pouco cedo para essas coisas? Ji fica ansiosa, querendo sair rapidamente, porque sabe que sua família deve estar preocupada agora. Keiko a tranquiliza que eles já sabem onde ela está. Tentando clarear o humor, Yuri entrega um telefone ao irmão mais novo. Ligue para minha irmã, ela quer você. Ele brinca. Nós não já falamos sobre isso? Você é muito jovem para esse absurdo. Então ele se vira para os outros. Vocês são o verdadeiro problema aqui, ajudando-os assim, seus patifes. No dia seguinte, na escola, é a última aula do termo antes das férias, e a escola está dando a eles uma despedida. Obviamente, os alunos, especialmente Ji, estão comemorando. Ela pergunta a Sei se ele realmente conseguiu passar no exame, e ele responde indiferentemente. O que me importa se eu fiz ou não? Ji o chama de fracasso e insiste que não há como ele ter conseguido uma pontuação perfeita. Então eles fazem um acordo. Se ele conseguiu passar, ela tem que levá-lo para jantar, no seu centavo. Sei recusa. Então Ji levanta as apostas. Tudo bem, vou pintar meu cabelo. Ele lembra que o cabelo tingido é contra as regras da escola. Oh, sério? Então como é que Yuri se safa? Ela dispara de volta, mas Sei revela que esse é o seu cabelo real. Ji está atordoada. Então ele faz outra aposta. Se eu conseguir passar no exame, você deve escolher o seu favorito entre nós e beijá-lo na frente de todos. Ela concorda. Naquela noite, ela participa de uma festa de fantasia para crianças. E Sei, sempre a criança de coração, está se divertindo muito brincando com ela. Em algum momento, Ji vê um garoto que se parece com o irmãozinho de Kiefer. Confusa, ela se afasta até se virar e ver o verdadeiro atrás dela. O que você está fazendo aqui? Ele pergunta. Ji brinca com ele, mas ele a lembra friamente. Não estamos tão perto. Então ele pega o doce de suas mãos, bem quando Keiko entra. Encha seus bolsos enquanto está nisso. Eu não te ensinei melhor? Koki provoca. O irmão mais novo atira. Você não me criou. Ó garoto, drama familiar, Ji pensa.
Eventualmente, Cookie sai e diz que retorna, tendo roubado doces de uma garotinha. Mais tarde, quando eles voltam, ele pede que ela espere enquanto ele pega uma bebida para ela. De repente, um cara desprezível tenta bater nela, mas antes que ele possa se aproximar, um homem impressionante com olhos azuis penetrantes entra e o afasta. Quando o homem se apresenta, Ji se assusta. Eles têm o mesmo sobrenome. Ele sorri. Eu sei que você deve ter muitas perguntas, mas salve-as para mais tarde. Ele pega o número dela antes de sair. Keiko retorna, entregando-lhe a bebida. E eles se sentam juntos para assistir às apresentações. Uma das meninas de olho em Keiko deixa Ji com ciúmes, mas ela mantém fresca. De jeito nenhum estou deixando isso mostrar, pensa. Enquanto isso, Sei está flertando descaradamente com outras garotas. Ji zomba. Se Reiki fosse aqui, ela o teria arrastado pelo colarinho. Se você quiser dançar, vá em frente. Você parece gostar da atenção. Antes que ele possa responder, uma das meninas o puxa para a pista de dança. Ji bufa, ficando para o lado como uma bagunça estranha. Ela dança um pouco, mas é completamente descoordenada, mais como uma bagunça aleatória. No entanto, para Cookie é a coisa mais divertida do mundo. Ele caminha, sorrindo. Você deveria dançar comigo. Assim que eles começam a entrar nisso, a música muda para uma dança lenta para casais. Cookie se inclina. Posso ter essa dança? Ji hesita, depois assente. Como eles se movem, ela coloca as mãos nos ombros dele. Uau, acho que o amei por muito, muito tempo, pensa. Ele descansa a mão na cintura dela, puxando-a para perto. O momento se intensifica e ela se perde nele, eventualmente encostada no ombro dele. Então, do nada, Keiko inclina o queixo para cima e a beija na testa, e naquele momento Ji percebe: eu o amo. Assim que Keiko começa a se inclinar para mais perto, a tela desaparece em preto. E para fazer as coisas até pior, a próxima prévia do episódio nos lembra: oh, certo, Sei realmente fez o exame. Agora ele está indo para Ji sobre a aposta deles para escolhê-lo e beijá-lo na frente de todos. Vemos protagonistas parados ali, curtindo todo o romance e borboletas, e o olhar em seus olhos. Todos os solteiros sem esperança por aí podem definitivamente sentir a picada. Então ela volta para casa e agora começa a fase da bobagem. Ou mais precisamente, esmague o constrangimento, onde cada um diz uma palavra simples e depois fica tímido com isso. Eles até encontram desculpas para ficar juntos o maior tempo possível. Então, quando ele diz a ela boa noite, ela responde você também. E nosso cara começa a desmaiar, depois se inclina ainda mais perto e bum, ele a beija na testa. Agora espere, o que você acha que é isso? Este é um resumo respeitável de uma senhora respeitável, pensa. Depois do que aconteceu, ela começa a se sentir confusa sobre suas emoções. Quando Keifer sai, Iris sai e grita com ela por voltar para casa tarde. Ela diz a ele: você não é meu pai, não fale comigo assim. Ele deixa para lá e apenas diz a ela para entrar atrás dele. Mas ela fica mais chateada, porque até hoje ainda não sabe quem é seu pai. Quando ela entra no quarto, ela encontra uma nova mensagem de Keifer checando nela. Ela começa a pular na cama de felicidade e envia uma mensagem para ele, agradecendo-lhe e desejando-lhe bons sonhos. Um par de segundos depois, seus hormônios começam a começar e ela diz a si mesma: junta, garota, você está ficando seriamente macia? Esta não é a nossa vibe. Então ela recebe outra mensagem, desta vez de Yuri, que está checando e perguntando se ela tem seus dias de férias planejados. Mas ela o ignora, nem responde. Eu juro que estou prestes a jogar um chinelo para ela. Quem ignora uma gracinha avermelhada assim? Pensa. Um pouco mais tarde, ela recebe uma terceira mensagem e é como isso, um episódio de um programa ou o quê? A mensagem diz a ela que eles precisam se encontrar na segunda-feira depois da escola. Nossa garota está surpresa, e quando ela pergunta por quê, ela disse que ele tem informações sobre sua família e seu irmão. Ela está ainda mais confusa agora e não entende nada. No dia seguinte, ela volta para a escola e os resultados deveriam estar fora e postados nos corredores. É um caos total, e todas as sessões de departamento estão lotadas. Então, um dos caras, um colega de classe, vem agindo de maneira lamentável e pede para emprestar algum dinheiro. Para garantir que ela ouça, ele começa a lisonjeá-la. E na verdade funciona. Ela concorda em trazer o dinheiro para ele no dia seguinte. Ela diz a ele que precisa verificar seus resultados primeiro, apenas para ter certeza. Mas os outros alunos estão fazendo uma bagunça, então ele diz a ela para não se preocupar e grita para todos para limpar o caminho.
Parece que os caras daquele departamento são todos confiantes e suaves. De qualquer forma, nossa garota Dee está comemorando porque passou e recebeu 84,5. Mas então ela se lembra de Saino e seu acordo. Ela enlouquece porque ele é o único em todo o departamento que recebeu 100. Ele aparece atrás dela, a agarra e diz, pegando. Ela está confusa, como você fez isso, seu preguiçoso? Ele diz a ela que ele é realmente um gênio. E quando não está se sentindo motivado, ele luta para estudar, mas quando ele se define sua mente para alguma coisa, ele alcança. Ele a lembra de não esquecer o acordo deles e depois se afasta. Yuri entra, perguntando a ela por que ela não respondeu a mensagem dele. Ele está realmente chateado. Como ela não tem uma resposta, ela faz um movimento sino e foge. Quando ela chega à sala de aula, ela esbarra em Kiefer. Ela pega a bolsa e tenta sair. Ainda estranha sobre o que aconteceu na noite anterior, mas ele a impede. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela o cala para que ninguém descubra. Quando ela vê Saino, ela o usa como uma desculpa e vai falar com ele. Eles falam em silêncio, muito discretamente, porque o resto dos alunos agora está totalmente focado neles e escutando como loucos. Então Saino, sendo a boca grande que ele é, deixa o acordo deles escapar e diz a todos que Ji deve beijar alguém hoje. Todos os caras ficam empolgados e cada um começa a se preparar. Ela grita, minha reputação, você está brincando comigo? E bate em Saino por causar tudo isso. Então os caras concordam que quem ela escolher será tratado pelo resto. Então cada um tenta ofuscar os outros, para que ela o escolha. Nossos meninos estão em silêncio como, não somos o suficiente para você ou o quê? Kiefer cala todo mundo e diz a eles que Ji escolherá quem quiser, e não deve se pressioná-la. O mais empolgado de tudo é Yuri, especialmente quando ela começa a caminhar em direção a ele. Kiefer percebe e fica com ciúmes, mas então ela o surpreende. Ela vai para David e beija ele na bochecha, porque ele é o único dormindo e não está envolvido nesse drama. Ela promete que ele explicará mais tarde. Os caras se reúnem em torno de David e dão a ele uma surra adequada. De repente, ela recebe uma mensagem de Percy pedindo que ela o encontrasse no shopping hoje, e para não contar a ninguém. Ela corre, mas quando ela chega, ele liga para ela e diz que não pode encontrá-la, afinal, porque ela não seguiu o acordo e trouxe pessoas com ela. Claro, a máxima privacidade é necessária, ele diz a ela que todos os caras falantes estão observando-a. Ela aproveita a oportunidade para perguntar se o irmão de Felix mudou. Ele diz que sim. Ela está chocada, porque todos pensavam que ele estava morto. Ele diz a ela que é uma longa história e ele explicará quando eles se encontrarem. Então ela pergunta a ele novamente, você é meu irmão? E ele diz a ela, seu irmão esteve ao seu lado o tempo todo, mas você simplesmente não percebeu. Ela começa a chorar duro, claramente emocional. Os caras pulam. Quem está falando com você e perturbando você assim? Vamos encontrá-lo e resolvê-lo agora. Ela grita com eles, dizendo a eles para ficarem fora de seus negócios e pararem de espioná-la. Ela diz a eles que estava aqui para conhecer Percy, mas ele não apareceu por causa deles. E é claro, quando eles ouvem o nome dele, todo mundo está atordoado. Eles voltam para casa e trazem as fotos. Felix aponta para um deles e ela confirma. Sim, isso é Percy. Fica claro que os caras estão escondendo algo grande. Eles finalmente concordam em contar a ela agora. Aprendemos que naquela época havia uma equipe composta de Yuri, Kiefer, Iris e Percy. Um dia, Percy decidiu que todos deveriam sair dirigindo. Eles estavam todos nervosos porque nenhum deles realmente sabia dirigir. Depois saia, Iris queria sair rapidamente porque eles haviam levado o carro de seu irmão sem permissão. Mas Percy insistiu que eles permanecessem um pouco mais. No caminho de volta, eles lutaram e, de repente, tiveram um acidente de carro. Yuri e Kiefer conseguiram pular para fora do carro. O resto foi jogado para fora, e eles conseguiram salvar Iris, mas Percy não estava em lugar algum. Eles pensaram que ele havia morrido. Agora, os caras suspeitam que Percy está de volta por vingança contra a Iris pelo que aconteceu. É por isso que ele está tentando se aproximar de Ji. Ele pode usá-la. Então, eles imploram para ela ficar longe dele. De qualquer maneira, eles prometem proteger ela e não deixarão ninguém machucá-la. Então Flexi grita com eles porque esse é o irmão dele, e Ji sente por ele e tranquiliza-o que, se ele falar com ela, ela dirá a ele. Quando ela fica em casa, ela está tensa e pensa demais até que Percy a chame.
Ela diz a ele que sabe a verdade e pergunta se ele a está usando para voltar ao Gars. Ele jura que é um cara decente e nunca faria isso, e que logo ela conhecerá a verdade completa. Ela acaba ficando acordada a noite toda, então no dia seguinte, ela adormece na aula. Keiko tira vantagem e tira uma foto dela rindo. De repente, ela acorda e o pega, perseguindo para recuperar o telefone. Como o cara é super alto, não é fácil. Ele continua se esquivando dela, enquanto todos os outros caras riem, exceto Yuri, que está claramente com ciúmes. Eventualmente, ela consegue pegar o telefone e excluir a história, mas percebe que há outras fotos dela. Ela está visivelmente chateada e com ciúmes e quer fugir dele. Então ela agarra a bolsa e senta do outro lado ao lado de Yuri. Então Kiefer diz: "Estou sempre atrás de você", e senta-se ao lado dela também, como "Você não está me escapando". Eles ficam assim, tocando cadeiras musicais até o professor caminharem. Ela acaba tendo que sentar no meio, mas ainda cutuca a cadeira em direção a Yuri, que usa a chance de se aproximar. Claro, Keiko não os deixa estar, então ele também se aproxima. Onde está a disciplina, a moral nesta classe? Pensam. Quando a lição começa, o professor fala sobre uma certa universidade e todos os alunos ficam animados, exceto Ji, que não tem ideia do que está acontecendo. Yuri explica que a escola está organizando uma visita a essa universidade para que os alunos possam ter uma ideia e, se gostarem, podem se matricular. Quem quer ir tem que preencher um formulário, então Ji pega um. Keiko está dormindo, então ela joga seu papel na mão dele. Claramente, ela não é fã. Sweet Yuri diz a ela para tirar vantagem enquanto ele está dormindo e se vingando. Ele lhe entrega uma caneta e ela olha para Keiko e diz: "Deus fez de você tão bonito, então você merece isso." Ela desenha um bigode horrível para ele. A classe explode em gargalhadas. Quando ele acorda, todo mundo fica quieto. Ele pergunta a Ji se ela fez algo e ela diz: "É claro que não." Mas uma vez que ele vê seu rosto de palhaço no telefone, ele diz a ela: "Eu vou te pegar." Yuri, o mocinho, a segura no lugar para que Kiefer também possa desenhar sobre ela. Ela fica brava como, "Uau, tanto para ter minhas costas." E Kiefer também atrai um bigode ridículo. Então, ele sai para o resto dos alunos rindo. Enquanto isso, Ji conhece o cara para quem emprestou dinheiro e a entrega. Quando ela pergunta por que ele precisa, ele diz que é uma emergência e jura que ele a pagará de volta. "Ele não é um ladrão", ela responde. Sim, todos vocês dizem isso." Quando ela chega em casa, ela está chocada ao ver alguns colegas de classe lá. O valentão, Mika e ela. E é claro, o valentão começa a pegá-la até que Iris entra e grita com ela como: "Você seriamente vai insultar nossa garota?" Ela, a doce gracinha, convida Ji a comer com eles, mas Ji, com ciúmes, se recusa e diz que está cheia. Assim que ela se vira, porém, ela corre para a mesa, por isso é claro que há um prato de doces esperando por ela. Enquanto come, ela continua olhando para ela, pensando como ela é bonita sem enchimentos ou botox. Ela é impressionante, mesmo quando chora. Não é de admirar que todos os caras estejam enlouquecendo por ela. Ji sente que nunca poderia competir com isso, e ela tem certeza de que Kiefer não a ama mais. Não há como ele se mudar para isso. Ela está magoada e começa a chorar exatamente como a empregada entra e pergunta se a comida é tão ruim assim. Ji tenta encobri-lo dizendo: "Não, estou chorando porque é muito delicioso." No dia seguinte na escola, ela encontra Psy, que pergunta se ela foi enviada o formulário da universidade ainda. Ela ainda não, diz. De repente, ela recebe uma ligação de um número desconhecido e assume que é Percy. Ela tem certeza de que a CN é uma fofoca, e se ele descobrir, ele exporá tudo. Então ela se afasta para responder. Acontece que é o cara que ela emprestou dinheiro. Mais uma vez, ele diz que precisa de mais dinheiro porque está com grandes problemas. Quando ela pede o endereço dele, ele diz Kingsland. Yuri passa, e quando ele ouve esse nome, ele congela. O choque maior ocorre quando ele descobre que Ji quer ir para lá sozinho. Ele a impede e insiste em ir, mas ela se recusa e diz: "Não, eu vou com você." Quando eles chegam lá, o guarda na entrada reconhece Yuri. Claramente, este lugar mantém alguns segredos. Eles entregam seus telefones e entram, onde eles encontram um cara em uma roupa estranha apelidada de Tigre. Acontece que ele é dono do lugar e é surpreso ao ver Yuri depois de tanto tempo. Ele diz: "Bom que você trouxe sua garota para que ela possa ver o que é Up", e começa a conversar com Ji. Ela está assustada, segurando-se bem no braço de Yuri, recusando-se a deixar ir.
Aprendemos que o lugar é para jogar, e aqueles que perdem e devem o dinheiro têm que lutar em batalhas em ritmo acelerado. Yuri pergunta sobre a dívida de seu amigo para que ele possa pagar e sair. Mas o tigre se recusa e diz: "Você conhece as regras? Se você quiser levá-lo, você tem que lutar em seu lugar." Ji implora que ele não, mas Yuri insiste. Ele pede ao amigo que a levasse embora e mantenha segura, porque o que está prestes a acontecer é sério. Ji o segue e o tigre os leva a uma área VIP com comida. O amigo frio começa a encher o rosto enquanto Ji está chateado, pensando em Yuri. Ela diz: "Eu não posso comer um morda até que eu saiba que ele está bem." O tigre, sendo um idiota presunçoso, tenta flertar com ela, e ela não está tendo isso, até que ele menciona que ele é um velho amigo do primo dela e também sabe Kiefer. Isso desperta seu interesse e ela começa a ficar pendurado. Ele diz a ela que Kiefer e a gangue costumavam sair lá o tempo todo, até que ele e Yuri brigaram por uma garota, e ninguém voltou depois disso. Desde que Ji adora fofocas, ela pega os lanches para ouvir e desfrutar. Mas sua amiga a envergonha, dizendo: "Acho que você não está realmente com fome. Você está apenas com medo de Yuri." Ela se lembra de Yuri, provavelmente está no ringue agora, então ela foge para vê-lo. Enquanto isso, Keiko está sentado com seus amigos com toneladas de comida, e ele salvou alguns para ela. Quando ele liga para ela, o telefone dela está desligado e ele fica preocupado. Seus amigos notam e dizem: "Por que você se importa tanto? Por que você está tão tenso?" Então ele grita com eles para encobrir as coisas e exige que descobram onde ela está, desde que eles invadiram o telefone dela. Ele fica chocado quando descobre que ela está com o tigre. Enquanto isso, Yuri já está no ringue e descobrimos que sua primeira vez lá foi quando ele lutou com Kiefer por uma garota. Yuri se segurou e tirou a queda do primeiro golpe sobre uma garota. Yuri se segurou e tirou a queda do primeiro sucesso apenas para deixar Kiefer vencer, mas desta vez ele não está recuando. E com um movimento, ele vence a partida. Bem, ele é um marido durão, afinal, pensa. Depois disso, ele vai direto para Ji, quem está uma bagunça total, desmoronando e profundamente chateado com ele. Ela agarra o cara que causou todo esse drama e começa a espancá-lo. Quando Yuri avisa, ele puxa o cara frio pela camisa, como "precisamos conversar." Assim que ele caminha para fora, ele abraça Ji e a tranquiliza de que ele está bem e não vai lutar novamente por ela. Então ele diz a ela a mesma história que o tigre mencionou e confirma que ele não a ama mais. Eles estão prestes a sair, mas o tigre os interrompe e os deixa saber que ainda há outra rodada, desta vez contra seu oponente ideal. Ele está falando sobre Keiko, que aparece naquele momento exato. Keiko se encaixa no cara que os trouxe para lá e agarra Ji para levá-la embora, mas ela o impede. Ela pergunta por que ele veio atrás dela e por que ele está tão preocupado. Ele diz a ela que é constantemente preocupado quando ela não está perto dele, e que essa não é a hora ou lugar para perguntas. Eles precisam sair. Os homens tentam bloqueá-los, mas vamos lá, é Kiefer que estamos falando sobre. Ele os leva todos como uma besta e faz uma corrida, segurando a mão com força. Ela percebe que o guarda no portão está realmente sorrindo enquanto ele os observa. E honestamente, nós também. Mas Yuri, o único que não está sorrindo, fica lá sozinho, sentindo que ela também se afasta dele. No dia seguinte, todos se reúnem porque estão indo em uma universidade visita. Ela está chateada porque forjou a assinatura do pai no formulário. Ele não queria que ela fosse. Então ela percebe que Seiken não tem noção e luta com a gravata. Então ela o ajuda. Os outros meninos aproveitam a oportunidade para implorar a ela para ajuda também. E nossa garota de coração bondosa concorda. Yuri vê como ela está fazendo isso e tenta amarrar o dele, mas estraga tudo. De repente, ela percebe uma marca de beijo em um dos colegas de sua classe no pescoço. E pouco antes de expor-o, ele cobre e implora que ela não diga nada. Então ela começa a Yuri, encorajá-o porque ele pelo menos tentou, mas ainda o amarra adequadamente. Nossa garota está vivendo seu momento mais feliz, enquanto Keiko está com ciúmes e deliberadamente arruína sua gravata, mesmo que ele acertou. Então o ônibus chega e todo mundo corre para continuar, exceto Keiko. Ele pede que ela amarre sua gravata. Além disso, ela se encaixa. "O que você é, um bebê?" Ela diz a ele que o viu amarrando bem mais cedo. Ele continua provocando até que ela esteja prestes a amaldiçoá-lo, mas segura a língua dela no último segundo, então ela acaba ajudando.
De repente, ela decide expressar seus sentimentos por ele e laços o nó é super apertado. Então ela coloca o emblema de identidade dele e sai. Ele a segue, sorrindo. Quando Ji chega à universidade, ela percebe um professor com o mesmo sobrenome que a família dela. Ela sente que já o viu antes, mas não consegue se lembrar. Ela está chateada e os caras ficam preocupados. Yuri pergunta se Percy entrou em contato com ela novamente e a deixou chateada, mas ela nega. Então Seiken a deixa e vai sentar ao lado de Ruki, sua namorada. Flexi vem e diz a ela que ele conseguiu uma bolsa de estudos esportiva nesta universidade e agradece a ela porque ela era o motivo. Ela celebra com ele, abraça-o e até faz ele sentar ao lado dela, até Keiko chegar e o afastar para sentar-se ao lado dela. Como sempre, ela está presa no meio. Eu juro que ela está vivendo o sonho. Imagine Yuri à direita e Keiko à esquerda. Fantasia de pico, pensa. Depois que a conferência termina, eles saem e Ji vê que mesmo o professor novamente. Ela tem certeza agora que o conhece. Ela abre o telefone e rola através fotos até que ela perceba que ele é o pai dela. Ela corre para ele. Ele a reconhece e a abraça, dizendo que ele está esperando por esse momento há tanto tempo. Ele pede o perdão dela por tudo que ele fez. Parece que há algo que aprendemos mais tarde, porque o diretor ainda não o revela. Então Iris aparece e a afasta dele. Ele diz ao pai dela que ele chamará a polícia se ele chegar perto dela novamente, porque havia um acordo prévio entre ele e seu tio de que seu pai ficaria longe dela. Ji é claro que não entende qualquer coisa e só quer voltar para o pai. Mas Iris, o cubo de gelo, a segura às costas. Keiko fica bravo, o empurra para longe para protegê-la, e os outros caras se reúnem ao redor de Ji para confortá-la. Quando ela fica em casa, ela grita com seu tio e exige saber o motivo pelo qual eles mantiveram o pai longe. Ele diz a ela para esperar até amanhã, porque sua mãe está chegando e explicar tudo. Ela grita para ele não deixar sua mãe vir porque ela não suporta vê-la e corre para o andar de cima. No dia seguinte, a encontramos na casa de Keiko, porque ela precisava de alguém para desabafar e não conseguiu encontrar mais ninguém. Sério, onde está Yuri? Ela pensa. Ela está surpresa com o quão luxuoso o lugar é e pergunta de quem é a casa. Ele diz a ela que é dele. É a própria casa dele, não emprestada de qualquer um. Ele a adverte para manter os olhos longe disso. Ela pergunta sobre a família dele e ele diz a ela que sua mãe morreu e seu idiota de pai imediatamente se casou com outra mulher. Keiko não conseguiu aceitá-lo e os expulsou de casa. Normalmente é o contrário, mas parece que Keiko é difícil e no controle. É por isso que ele pergunta o que a trouxe aqui. Quando ele sente que ela está evitando a pergunta, ele sugere que eles joguem verdade ou ousar. Começando uma rodada de perguntas, quem não responde recebe algo desenhado em seu rosto. Começa com Keiko perguntando a ela sobre a mãe dela, e ela diz a ele que não a suporta e não quer voltar para ela. Quando é a vez dela, ela pergunta se ele poderia compensar Gars no futuro. Quando ele fica quieto, ela está satisfeita e atrai um bigode nele como a última vez. Então ela pergunta a ele sobre a história atrás de seu brinco. Ele diz a ela que pertencia à sua mãe, e quando Percy morreu, ele estava se sentindo para baixo e entrou em seu quarto por acaso. Encontrou-o, colocou-o e sentiu que ainda estava com ele, confortando-o. Quando é sua vez novamente, ele pergunta a ela sobre o pai dela. Ela diz, ele e ela nunca passou um tempo com ele, então ele aconselha a ter cuidado porque ele pode parecer bom por fora, mas seja mal por dentro, assim como seu próprio pai. Ele insiste que todos os homens são Mustafa com um coração de pedra, e ela brinca. Você não é um deles. As perguntas continuam até seus rostos estão cheios de rabiscos. Então Ji pergunta a ele sobre seu primeiro amor, e todos estamos chocados quando ele diz que foi a garota do valentão. Nossa garota está atordoada como o quê? Como? Ele explica que ela costumava ser gentil antes de mudar. Ela continua pressionando ele para descobrir onde está o segundo brinco, e ele diz a ela que deu a alguém. Ela adivinha que é Lila. Depois disso, Keiko pergunta o que ela pensa de Yuri. Ela diz ele é doce e a trata gentilmente, e sua presença a faz se sentir especial. Então ele pergunta a ela o que ela pensa dele pessoalmente, e ela diz, você realmente quer que eu o amaldiçoe, hein? Ele está emocionado e ri, porque agora ele pode continuar com o castigo que prometeu. Ele se inclina para perto e você sabe o que acontece. Nossa garota parece que está prestes a dar um tapa nele, mas ela não.
No dia seguinte, ela se perdeu em pensar sobre o que aconteceu entre eles. De repente, o irmão de Keiko aparece, espancando um de seus colegas de classe por chegar muito perto de sua namorada. Ela pede aos caras que quebrem, mas ninguém faz, até Yuri chegar e atingir o irmão de Keiko. Keiko, é claro, não pode deixar isso passar e dá um soco em Yuri, derrubando-o. Ji corre para ajudar Yuri e grita em Keiko, dizendo que ele e seu irmão estão errados. Keiko fica bravo também e grita de volta, percebendo que é como Yuri. Isso muda, no entanto. Eles eram todos apenas amorosos ontem. Mais tarde, todos se sentam para comer e Yuri agradece a Ji por defendê-lo. Sion tenta acalmar as coisas e diz a ela que Keiko é realmente um cara legal e provavelmente se sente ruim e virá pedir desculpas. E com certeza, Keiko aparece, diz ao dono do restaurante que ele está pagando por toda a comida. Sim, meu homem, gaste tudo para que eu não encontre você quebrou mais tarde. E acabamos implorando juntos, ela pensa. Então ele vai a Yuri e pede desculpas. O choque é que Yuri perdoa ele assim. Ji ainda está chateado, mas Keiko diz a ela que tem conexões e vai ajudá-la a chegar ao pai rapidamente. Ela diz a ele, nesse caso você está perdoado, como se eu pudesse ficar bravo em você. Naquela noite, sua família está reunida, claramente estressada porque eles estão prestes a ir à falência. Sua tia está chateada e começa a chorar quando Ji entra, mas eles tentam mantê-lo sob controle e dizem que está tudo bem, depois a manda embora. Seu granduncle diz que a única maneira de consertar a situação é refazer parceria com a empresa do avô de Yuri. Todos estão chocados com essa sugestão e suspeita que ele possa sacrificar Ji e organizar seu noivado com Yuri apenas para garantir o acordo. Essa é minha teoria pessoal. Espero estar certo ou errado, qualquer que seja. Eu só quero drama. No dia seguinte na escola, Yuri a convida a agradecer pelo que ela fez no dia anterior. Claro que ela concorda. Quem poderia dizer não àquele barco de sonho de cabelos ruivos? Pensa. No dia seguinte, eles se encontram. Infelizmente, Ji está totalmente distraída e não está prestando atenção nele. Ele pergunta o que está em sua mente, mas ela se esquiva da pergunta. Ele fica chateado e diz a ela, então você não confia em mim o suficiente para falar comigo? Ela tenta suavizar as coisas e diz que não quer sobrecarregá-lo com coisas tolas. Ela agarra o rosto dele, percebendo o quão vermelho é por estar chateado, e diz, seu cabelo não era suficiente? Você parece um tomate agora. Ela o provoca e quase começa a cantar, eu sou o tomate vermelho. Enquanto ele está congelado, dispara no coração. Mas então Keiko aparece naquele exato momento e a afasta, dizendo que é sobre o pai dela. Yuri também agarra a mão dela. Keiko diz a ela que é sobre o pai dela, e ela concorda em ir com ele. Yuri diz a ela que ele vai esperar por ela ali. Quando eles chegam na universidade, ela pergunta a um dos professores sobre seu pai, mas a mulher se recusa a fornecer qualquer informação devido à confidencialidade e diz a ela que ele já viajou e não há como pegá-lo agora. Ji começa a chorar, sentir-se como o destino é contra ela. Koki a abraça, beija sua testa e diz a ela que ele sempre estará ao seu lado. Ela se acalma e retorna a Yuri. E vemos que todos no café saíram, exceto Yuri, que ainda está esperando por ela. Que homem! Ele lhe dá a flor e tira o anel, que a propósito também é vermelho, e diz a ela que ele não pode esconder o deles sentimentos mais. Tudo está ao ar livre agora, e a escolha é dela. Ele sai. Ji senta para baixo, pensando sobre isso, totalmente sem saber o que fazer. Vemos Ji recebendo o anel de Yuri e voltando para casa, permanecendo rasgado se ela aceita ou se recusa até que sua tia entre. Ela respeita a privacidade, mas quando vê o anel, ela pergunta a ela quem o trouxe. Ji diz a ela e sua tia diz que o cara deve realmente amá-la e quer se casar com ela. Ela até verifica o tamanho do anel e se encaixa perfeitamente no dedo. Sua tia a aconselha a pensar com cuidado e não se apressar. Um pouco mais tarde, ela traz para ela o telefone para que ela possa ligar para a mãe. Sua mãe diz que ela está se casando novamente e quer que ela participe do casamento. Ji naturalmente fica chateada e grita com ela, porque sua mãe nunca fez check-in nela e nem sequer disse a ela que o pai dela estava por perto e queria vê-la. Ji desliga e se recusa a continuar a ligação, claramente chateada. No dia seguinte, ela pergunta à empregada se o quarto tem sido limpo, dizendo que algo está faltando, e apenas sua sorte, Iris está parado lá, segurando a caixa do anel. Ele pergunta a ela se ela está procurando isso. Ele quer saber quem deu a ela, e quando ela diz Yuri, ele fica com raiva.
Ele diz a ela que o pai dela está de volta de sua viagem e que ele tem seu endereço e número de telefone. Ele faz um acordo com ela. Ela tem que rejeitar Yuri. Fique longe de seus amigos na seção A e transferência para a seção E. No dia seguinte na escola, ela encontra os caras se preparando para a festa de Ano Novo. A escola está hospedando o evento em um hotel, mas eles são todos forasteiros e não foram convidados. Os meninos decidem que não ficam quietos. Eles vão comemorar na escola e decoram a sala de aula. Dee fica um pouco baixa quando vê o nome Ella ainda no armário. Então Kiefer pega um adesivo e cobre-o, basicamente dizendo: "O que você precisa eu te peguei, garota, mas à sua maneira." Mais tarde, ele ajuda um de seus amigos curtos, que precisa pendurar algo no alto da árvore. Caras altos são necessários, pessoal, ela pensa. É por isso que Yuri provoca Dila por ser curta e não conseguir pendurar decorações. Então ele a levanta e pendura ele mesmo, enquanto ela fica congelada e perturbada. Um de seus amigos o afasta, e Dee olha em volta para seus colegas de classe e percebe que eles realmente são como a família dela. Ela fica emocionada e começa a chorar. Kiefer a vê e pergunta o que está errado. Ela afirma que algo ficou em seus olhos. Ele diz que ela está mentindo e diz a ela se ela tem medo de qualquer coisa, não se preocupar. Ele sempre estará ao seu lado. Isso a conforta. Em seguida é a competição de dança e música. Cian, Dee e Calax sobem e querem que Dee se junte a eles. Eles fazem uma pausa para comer, e Flex diz a Dee que Yuri está sentado sozinho, chateado. Então ela passa e tenta animá-lo. Ela até o convida a comer com ela, mas ele se recusa. Ele está feliz, porém, quando ela diz que gostou do anel. Eles se sentam e brincam juntos até Kiefer entrar e vê-los. Ele fica com ciúmes e os sorrisos desaparecem. Então há um drama inteiro sobre um frango grande que desapareceu. Os caras estão confusos. Ninguém viu isso ou até conseguiu um cheiro. Todo mundo começa a se culpar, até que Dee decida verificar todos os pratos. Ela percebe que ninguém tem, então ela diz: "Espere, onde está Sheehan?" Acontece que ele é sob a mesa, comendo frango. Ele ri e diz: "Desculpe, pessoal, fiquei tentado por ela deliciosas coxas." Dee diz a ele: "Não se preocupe, coma, querida, você ainda está crescendo." Naquele momento, alguém do grupo traz um frango ainda maior e todos se preparam para comer. Mais tarde, David dá um presente a Dee. É um colar com a inicial dela. Quando ela agradece, ele diz a ela que não comprou. Ele acabou de encontrar lá fora e tinha o nome dela. Então descobrimos que Percy foi quem conseguiu e pediu a David para dar para ela. Por algum motivo, descobriremos mais tarde. Então eles tocam música e começam a dançar. Cian puxa Dee para dançar com eles e eles até começam a lhe ensinar alguns movimentos. Ela implora a Kiefer que venha dançar com ela, mas ele se recusa porque está gostando apenas de observá-la. Então, Yuri se levanta para cantar, e é uma música romântica. Ele continua olhando para Dee o tempo todo, o que deixa nosso cara Kiefer com ciúmes. Dee percebe e continua olhando para Kiefer, que perturba Yuri. Ele é como: "Estou fazendo tudo isso por você", e ele se recusa a terminar a música. Depois disso, a próxima rodada de competições começa. Os organizadores perguntam ao público para trazer itens específicos. A primeira pessoa a trazer a eles ganha um prêmio. O primeiro item é chocolate. Calax agarra Mika e diz: "Aqui está o meu chocolate", e infelizmente alto, mas eles ganham. Cian e Dee apenas os deixaram passar. Então eles pedem doces, e Kiefer carrega Dee e corre com ela, dizendo: "Aqui, doce e açucarado." Dee fica super envergonhado, e para piorar, o prêmio que ele lhe dá é um pacote de macarrão instantâneo. Ela grita com ele, mas Sweet Yuri a acalma e a senta ao lado dele. Então eles pedem a todos que tragam o que mais amam. Yuri pega Dee e corre com ela novamente. Calax também carrega Mika. Os anfitriões do evento são claramente estranhos. Tipo, Dee é o único que todo mundo está levantando ou o quê? De repente, em um momento de silêncio, Yuri confessa seu amor por ela na frente de todos. Dee fica tímido e corre para sentar-se a seguir para Cian. Em seguida, vem o segmento de troca de presentes. Honestamente, os presentes são apenas tristes. Como um conjunto de cabides, uma concha, um mini ralador. O melhor presente vai para Mika, porque Flex deu o batom, aplicava-o a ela e pediu que ela beijasse sua bochecha. Ela deixa uma marca nele. O segundo melhor presente é para Kiefer, um par de shorts que Dee comprou para ele. Todo mundo ri porque eles combinam com o que ele já está vestindo. Infelizmente, o presente de Dee é horrível.
Ela acha que Kiefer conseguiu para ela, mas acontece que Jerxian estava por trás disso. Ela corre atrás dele e o bate. Quando ela volta, ela vê o grupo todo se reunindo e atinge a ela que eles realmente são sua família. Ela fica emocionada e começa a chorar. Kiefer avisa e diz: "Deixe-me adivinhar, algo ficou em seus olhos de novo?" Ela diz a ele que está feliz. Ele diz que Deus te faça ainda mais feliz e convida a se juntar à celebração. Vemos a recapitulação de tudo o que aconteceu desde o início da temporada. A jornada de Ji no departamento, começando com sua entrada na escola, sua crescente proximidade com Kiefer e Yuri, as aventuras que eles compartilharam e como ela acabou se apaixonando por Kiefer. Enquanto isso, Yuri, que também a amava, confessou seus sentimentos, deixando-a confusa sobre quem ela realmente amava. Ela era chegando-se mais perto de Kiefer, mas a tensão surgiu quando surgiram rumores de falência, forçando-os a uma parceria com a família de Yuri. As coisas aumentaram quando Yuri confessou publicamente seu amor a ela durante uma festa de Natal, chocando todo mundo, especialmente Kiefer. No episódio 16, Ji acorda em casa, ainda grogue e desorientada. Ela se lembra de comemorar a noite anterior, mas a maior parte é um borrão. Tudo o que ela se lembra é que a festa estava em casa. Alguns convidados foram embora cedo enquanto outros ficaram para trás. Eles estavam bebendo muito lá embaixo. Yuri estava se sentindo para baixo, mas todo mundo estava se divertindo, especialmente Ji, que estava rindo e se unindo a eles. À medida que as memórias retornam lentamente, Ji fica envergonhado. Ela percebe que algo importante pode ter acontecido, mas não consigo me lembrar claramente. Ela se lembra de sentar e comer com Sei e Felix antes que outros se juntassem para tomar uma bebida. Yuri ficou focado nela, parecendo triste e distante, sem saber como abordá-la por causa de seus sentimentos. À medida que a noite passava, ela continuou bebendo, surpreendendo a todos. Embora ela inicialmente se recusasse a beber, os outros a incentivaram, e ela acabou bebendo em vez de Yuri. Mesmo que ela não estivesse gostando, ela queria sua atenção. Yuri ficou mais atraído por ela, mas Ji ficou cada vez mais bêbada, mal capaz de andar. Eventualmente, todos foram dormir depois de uma noite selvagem. Com fome, Ji se levantou para olhar para a comida. Foi quando Yuri se aproximou dela e falou sobre a confissão dele na festa. Ele disse que ela estava linda, mesmo quando chateada. Ela negou tudo e pensou que ele estava bêbado, mas ele acreditava que ela o estava evitando, porque ela estava atraída por ele, e não queria admitir isso. Ele insistiu que estava falando sério sobre seus sentimentos. Então ele se ajoelhou, segurou a mão dela e pediu que ela estivesse com ele. Ele estava tentando controlar suas emoções, mas ele queria desesperadamente o amor dela em troca. Isso chocou Ji e ela instintivamente se afastou. Mas ele segurou a mão dela novamente e perguntou, sério, desta vez, se ela se casaria com ele. Ji ficou atordoado. Ela não esperava que a conversa se transformasse em uma proposta de casamento. Eles ainda eram muito jovens. Como ele poderia falar sobre casamento? Yuri foi embora, com o coração partido. Ji ficou em choque, reproduzindo tudo em sua mente. Ela se lembrou de ver Yuri e Kiefer conversando na noite anterior, chateados um com o outro. Ela se perguntou como essa conversa poderia estar conectada à proposta. Mais tarde, ela desceu as escadas e descobriu que sua avó veio visitar. A família a recebeu calorosamente. Então Sakan chegou inesperadamente e Ji ficou surpresa, mas feliz. Ele parecia gentil e gentil. Quando alguém sugeriu que estava em um relacionamento, ele negou, mas Ji rapidamente o calou, especialmente porque todos, incluindo Ângelo, estavam assistindo de perto. Ângelo não estava satisfeito com o que estava acontecendo. Ele acreditava que Ji deveria ser focado na escola, não em relacionamentos. Ele se importava profundamente com ela e tentou levá-la de lado. Enquanto isso, Sei se aproximou da avó de Ji, que o adorava. Ângelo mais tarde confidenciou sua irmã, expressando culpa por ser dura com Ji, mas ele também queria saber quem lhe deu o anel que ela estava usando. Ela não o queria ou ninguém interferindo. Apesar de tudo, a parceria entre suas famílias estava avançando para evitar a falência. Ji serviu suco à avó, que permaneceu gosta de dizer. Os preparativos para o Natal continuam. Todos se reúnem. Ji se junta a eles e avisa o Zeo, quem parece feliz por ser incluído. Mas Ji recebe uma mensagem de Kate, agradecendo-a por ficar ao seu lado e parabenizá-los no Natal. Se aplaga todo mundo e Kylix também envia suas saudações de Natal,
fazer Ji se sentir genuinamente feliz por estar cercado por calor e bondade. Então, de repente, Yuri envia a ela uma mensagem simples e feliz de Natal. Ao contrário dos outros, ele não diz muito ou brinca com ela. Ela está decepcionada. Ela estava esperando por algo mais sincero. Ainda assim, sua mensagem a faz sorrir. Então, é hora de abrir presentes. Todo mundo recebe presentes atenciosos e celebra com alegria. Mas quando Ji abre a dela, ela encontra um vestido branco, deslumbrante, mas chocante. Ela não sabe o que pensar, e os outros se preocupam com como ela reagirá, sabendo que ainda está jovem. Uma semana passa sem Ji aparecer. Sua tia e avó se preparam para visitá-la, mas Ji aparece usando o vestido branco apertado, sentindo-se desconfortável. Ângelo sente algo errado e age mais nervoso do que o normal. Ji não entende o porquê. Quando começa a véspera de Ano Novo, especialmente a celebração em Fendi, Yuri prevê que ela estará lá. A festa começa e todos conhecem a família de Yuri. Ji é introduzido para todos eles e tenta se divertir. Ela se senta e encontra Keifer por perto. Reconhecendo-o instantaneamente, ela se ilumina. Até que ele fale friamente, claramente afetado por eventos recentes, ela vai tomar uma bebida, assim como a festa recebe as boas-vindas a um cantor para se apresentar. A música é aquela que toca o coração de Ji, lembrando-a de um momento que Keifer cantou para ela. Ela percebe que ele a entende como ninguém mais. Ela diz a Yuri e depois sai, sobrecarregado. Yuri a segue e propõe novamente, desta vez em frente de todos. Ji está chocado. Ele acabara de voltar do Japão e agora está pedindo que ela dança. A dança deles é graciosa, mas a atmosfera é tensa. Todo mundo está assistindo. Keifer se destaca do lado, com o coração partido. Enquanto Ji e Yuri continuam dançando, as emoções se misturam, alegria e tristeza. Keifer sabe que está perdendo-a novamente. Quando a dança termina, eles recebem o Ano Novo e celebram o aniversário de Yuri. Ji sobe no palco e canta uma música para ele. Keifer observa devastado. Logo depois, a verdade sai. Ambas as famílias estão entrando em uma parceria e Ji e Yuri agora são considerados um casal. A celebração continua, mas Ji se sente surpreso e traído. Keifer está chocado. Yuri não pode explicar. Ji é forçado a ir com o médico, sua família profundamente chateada. Eles acreditam que Yuri aproveitou sua vulnerabilidade. Keifer e Ji estão feridos. Yuri, no entanto, está feliz. Ele finalmente tem a garota que é amada por tanto tempo. Ji tenta manter as aparências, mas ela vê através disso. Ela percebe que todos os amigos e amigos sabiam sobre o noivado, até Keifer. Sentindo-se abandonado, ela deixa a festa em lágrimas, sem ter certeza se é um sonho ou realidade. Como um casamento pode ser organizado sem ela saber? Ângelo a encontra chorando. Ele admite que queria explicar, mas nunca teve a chance. Ele se arrepende profundamente. Eles não tinham outra opção. A sobrevivência de sua família dependia dessa parceria. Ji está em choque. Ângelo, de todas as pessoas, deveria saber melhor do que tomar decisões por ela. Ela diz que cometeu muitos erros, tentando consertar as coisas. Mas como eles poderiam forçá-la em casamento? Ela ainda é jovem. Ela quer estudar, trabalhar e viver sua vida. Eles insistem no o casamento não está acontecendo imediatamente. Eles apenas se conhecem. Ainda assim, o anel no dedo dela parece uma armadilha. Sua tia simpatiza com ela, sabendo que ela nunca quis isso. Mas todo mundo parece pensar que isso é melhor para ela. As pessoas dizem que é apenas um noivado, não um grande negócio, mas Ji não se sente assim. Não culpe Ângelo, eles dizem. A empresa estava entrando em colapso, e essa era a única maneira. Keifer sabe tudo agora, e no fundo ele percebe que não quer deixar Ji ir como ele antes, mas ficar pode destruir seu relacionamento com Yuri e Nao. Então ele escolhe dar uma volta da batalha. Ainda quando a música deles é tocada, isso o quebra. Ele admite para si mesmo que sempre tinha medo de se tornar como seu pai, frio e prejudicial. Mas o que ele não esperava era amar com a mesma profundidade e imprudência como a mãe, escondendo-o atrás de uma máscara. Não importa o que, ele não pode ir embora de Ji novamente. Determinado, ele a confronta diretamente. Ji é pego de surpresa e tenta ir embora, mas ele a segue e pergunta a ela claramente: "Você ama Yuri?" Ela não tem uma resposta. Ela está impressionada, rasgada e silenciosa. Então Keifer lhe dá uma escolha. Me responda ou me beije. Ainda assim, ela fica quieta. Ela só chora. E nesse silêncio doloroso, Keifer a beija. Pode ser adeus ou algo mais. Ela o afasta, furioso e confuso. Ela o amaldiçoa,
sem entender como ele pode se comportar dessa maneira nesse caos, mas Kiefer apenas a beija novamente, profundamente. Nenhum deles podem segurar suas lágrimas até que o elevador se abre e os estranhos entram. O momento é quebrado. Eles rapidamente se afastam, fingindo estar distantes, embora tudo entre eles ainda queime. Ji pensa de sua família que sempre a protegeu. Kiefer é assombrado por seu segredo. Eles estão perdidos em seus próprios mentes, em tudo o que os levou aqui. Ji se afasta, deixando Kiefer para trás, chorando em silêncio. Nesse momento, Yuri chega e gentilmente a convida a vir com ele. Todo mundo está esperando. Ela concorda, atordoada, e o segue. Ele a leva para o telhado, onde ela fica surpresa com a beleza do cenário. Ele a encoraja a sorrir, rir, para aproveitar esse momento. Eles andam juntos, e ela é apresentada à família Hanishi porque ela concordou com a proposta de Yuri. Eles brindam com bebidas, sorrindo, mas por dentro, Ji é desconfortável. Ela se desculpa para ir ao banheiro, mas Kiefer a intercepta. Ele a puxa para o lado novamente. Ji está confuso. Por que ele está fazendo isso agora? Kiefer também está perdido. Ele insiste que não está mais tentando controlá-la, mas confessa que ele está aterrorizado. Aterrorizada por ela se casar com outra pessoa quando ela ainda tem sentimentos por ele. Ele vê isso nos olhos dela. Ela tem medo de se casar porque seu coração pertence a outra pessoa. Kiefer expõe tudo. Eu te amo e não estou mais escondendo isso. Ji está atordoado. O show de fogos de artifício começa, mas Kiefer tem mais uma confissão, algo que ele mantém por muito tempo. Ela olha nos olhos dele, então de repente o puxa para um beijo, bem no meio do céu estourado. Kiefer está impressionado. Ele a beija de volta, mais difícil, mais profunda. Seu amor queima mais brilhante do que nunca. Eles estão completamente embrulhados um no outro. Mas então suas famílias chegam. Amori percebe seu filho com o coração partido, sozinho, esperando por alguém que nunca possa voltar. Enquanto isso, Ji fica nos braços de Kiefer e para impede. Ele não se segura. Eles ficam juntos através da noite à medida que as celebrações se desenrolam, enquanto Yuri, em silêncio, observa seus sonhos desmoronar. É assim que a primeira temporada termina. Ji ficará com Kiefer? Ou ela escolherá Yuri e as expectativas de sua família?